Sejam bem-vindos ao canal Sem Intro, espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, eu vou pedir para vocês já deixarem um like, já deixarem um comentário logo abaixo, que hoje o assunto vai ser super legal. É o assunto sobre um pouco da minha história profissional, então é algo mais pessoal, onde eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, de como é que foi a minha jornada, como é que eu me tornei um dev do zero, como é que eu saí sem saber nada e me tornei um sênior em 3 anos. Então, isso vai ser uma experiência real, vai ser minha história em si. Então, foi algo que aconteceu comigo, eu vou compartilhar com vocês e talvez possa ser útil aí algumas coisas que eu vim aprendendo ao longo da minha experiência profissional. Hoje, eu atuo desenvolvendo inteligências artificiais, trabalho principalmente com o Gemini do Google, mas atuo também em algumas outras IAs como o GPT, Cloudflare e Grok. Então, hoje em dia, eu trabalho como líder técnico, né? Então, tenho um time espalhado em alguns países, né, das pessoas, então acaba que eu atuo hoje nisso. Então vou explicar um pouquinho como é que foi a minha experiência profissional até chegar onde eu estou hoje. Vamos lá, como tudo começou. Primeiro eu me formei em engenharia elétrica, então eu estava no final do curso de engenharia elétrica, né, que não tem muito nada a ver com programação, então não posso dizer, eu aprendi programação na engenharia elétrica, porque não aprendi absolutamente nada. Tinha muito pouco de código, programar um braço robótico, programar algum robozinho, alguma besteirinha assim, dentro do próprio software da empresa dona do robô, então era mais low code, né? Low code o que é? É arrastar bloquinho num software, né? E aí você bota os parâmetros ali dentro do bloquinho e basicamente ele faz tudo. Então não tem nada de efetivamente programar. E aí eu terminei o curso, estava na fase de estágio, fiz estágio dentro da parte de engenharia elétrica, fiz alguns projetos elétricos, fiz projeto de energia solar, fiz projetos predial, fiz algumas coisas desse tipo. E basicamente eu vi que não era para mim, que eu não gostava, o salário era baixo, a recompensa era baixa, e eu não sentia aquele prazer em fazer isso. Então, o que aconteceu depois disso? Eu peguei e decidi, preciso achar alguma coisa que eu goste. As coisas que eu mais gostava eram as aulas que tinham relação com programação. E aí foi aí que eu decidi fazer o meu primeiro curso de Python. E aí eu fiz um curso de Python gratuito no YouTube. E foi bem divertido. Gostei bastante de fazer esse curso. Foi esse que me introduziu no mundo da programação. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. E é isso que eu vou fazer daqui pra frente. Então, eu comecei a aplicar para vagas de estágio de programação. Acabei entrando numa dessas vagas, numa vaga de estágio de programação de uma multinacional. Foi meio que na sorte, o próprio recrutador falou que ele não tinha visto o potencial em mim no momento das entrevistas de estágio, porque basicamente não tinha potencial nenhum, não sabia nada. Tinha recém feito um curso de Python e eu achava que isso bastaria. E, de certa forma, me ajudou muito. E aí eu comecei o meu primeiro emprego dentro dessa multinacional e, cara, eu tive a sorte de entrar numa área de desenvolvimento de novas tecnologias. E isso, cara, mudou muito a minha jornada. Porque como eram novas tecnologias, era uma área focada em testar novas tecnologias. A gente tinha contato da Google, tinha contato com a IBM, tinha contato com diversas outras big techs e grandes companhias. E dentro dessa área, como era teste de multitecnologias, acabava por si só que tinha profissionais de diversas áreas e especialistas, tudo mestres e doutores. E eu acabei aproveitando dessa oportunidade para absorver o máximo que eu consegui de toda essa galera e eu acabei me dando bem na parte de engenharia de dados. Então, a parte de engenharia de dados, análise de dados, IA, essa parte de dados, de forma geral, foi algo que me chamou muita atenção. Então, nesse 1 ano de estágio, eu basicamente fiquei alucinado com programação, estudando muito, praticando muito, fazendo exercício em casa e assumindo responsabilidades, assumindo, precisa fazer tal coisa, tá todo mundo ocupado, quem que faz? Eu faço. Eu sei fazer? Não sei, mas vou tentar e ia atrás, estudava e fazia. Na época não tinha IA, né? Então hoje a IA ela facilita muito. E isso é uma coisa que eu recomendo fortemente para você que está começando. Não utilize IA generativa, se possível, porque depende muito de onde você está, mas se possível não utilize. Eu vou fazer um vídeo de como a utilização da IA impacta negativamente. Eu acabo absorvendo muitos novos profissionais e eu vejo que o uso da IA ele está trazendo grandes problemas para profissionais, porque ele
ele limita a sua base, né? Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas se tiver interesse também em algum outro assunto, por favor, comentem abaixo. Mas dando aqui continuidade. Então, eu trabalhei um ano nessa área de estágio, desenvolvendo IA, participei de um projeto que ganhou projeto mais inovador da América Latina. Então, esse aí foi o primeiro gol do meu currículo. E aí, dentro disso, a própria empresa me contratou. E ela falou assim, olha, essa sessão, ela não tem vaga, mas podemos botar você numa sessão de data center. Não é tanta programação, é outra área, né? Mas eu acho que você se encaixaria bem. Eu era novo, não tinha nada a perder, não tinha perspectiva, cheio de medo de ficar sem emprego. Falei, bora, vamos lá, e é o que tem. E peguei essa área de data center, aprendi um pouco sobre automação, aprendi um pouco sobre segurança, aprendi um pouco sobre rotinas, aprendi mais sobre Linux, que eu não sabia absolutamente nada. E comecei a ganhar uma basezinha. Fiquei um ano nessa área, a hora que deu um ano nessa área, o chefe da minha antiga área falou, abriu uma posição. Você não quer voltar? Falei, volto, porque a outra área eu tinha mais chance de estar conectado com especialistas, e aí eu aprenderia mais. Então eu voltei para essa outra área e voltei para fechar lacunas, digamos assim. Todo mundo já tinha suas obrigações e estava todo mundo já sem tempo, então eu acabei pegando um projeto de desenvolver toda uma infraestrutura em cloud, não sabia nada de cloud, tive que aprender Serverless, Terraform, que são linguagens de estruturação de cloud, aprender sobre VPC, que é segurança, aprender sobre acessos, aprender sobre banco de dados, FaaS, que é funções como serviço, SaaS, que é sistemas como serviço, e assim por diante, como subir máquinas virtuais, como fazer conexões API. Então, cara, foi muito estudo e eu fiquei um ano nisso. Então, nisso, fechou 3 anos. Um ano de estágio, um ano trabalhando no data center e um ano novamente, mas agora como contratado, da área em que eu fiz estágio. Aí deu esses 3 anos de muita dedicação, muito esforço, muito estudo. Eu era júnior na época, né? Eu estava como estagiário, entrei como júnior. A companhia, ela tinha uma graduação, ela tinha uma infraestrutura imensa, é uma multinacional de mais de 50 países, né? Então, a VEG, só tenho a agradecer a ela, né? Posso falar, a VEG aqui do sul do Brasil. E, cara, essa foi a abertura de portas, assim, que mudou a minha vida, porque se não fosse isso, eu estaria na engenharia elétrica e provavelmente frustrado, ou provavelmente teria feito outra coisa. Eu acho que eu não estaria na engenharia elétrica. Mas, aí o que aconteceu? Um certo dia, eu peguei e me deu um insight assim, pô, faz tempo que eu não atualizo meu LinkedIn. Vou atualizar meu LinkedIn. Eu estudei como atualizar o LinkedIn, então não foi tipo uma coisa de ir lá e olhar e atualizar. E basicamente eu olhei o meu LinkedIn e falei, cara, tá muito ruim, tá genérico, não tem destaque, eu não consigo ver. Eu me coloquei como recrutador e olhei num olhar crítico do meu LinkedIn e falei, isso aqui não expõe as minhas qualidades, isso aqui não expõe o meu individual do porquê que eu sou diferente dos demais, quais são as minhas reais habilidades. E aí ficou uma coisa genérica, tipo, eu entrava lá e olhava, sou entusiasta de programação, estudei, vim da engenharia elétrica, mas isso aí para quem está contratando meramente não tem valor. Tem um valor emocional, talvez, ali, uma narrativa, mas um valor real, profissional, não tem. Eu fiz essa atualização. Por exemplo, assim, no domingo. Eu lembro que foi domingo. Fiquei o domingo inteiro fazendo isso. E tal, e toquei a vida. Quarta-feira, eu recebi dois contatos de recrutadores. Um da BCG, Boston Consulting Group, e outro da Cast, que é um outro grupo de consultoria. E eu me animei muito, porque eu fiquei assim, sabe, me senti valorizado por, dentre tantos, vir 2 recrutadores ao meu contato. E aí isso foi muito interessante, isso aí foi muito legal, porque eu queria muita vaga do Boston Consulting Group. E eu queria muito essa vaga, vocês não têm noção, porque era uma vaga que viajava, que tinha que ir para São Paulo a cada duas vezes no mês, uma coisa assim. Tinha cursos que você ia ter que ir para a Itália, ia ter que ir para os Estados Unidos, ia ter que viajar ao mundo. E eu estava muito empolgado para essa vaga. E eu dei muito valor, acho isso, e eu fiquei tão nervoso na entrevista que eu acabei recebendo uma negativa. E no mesmo dia que eu recebi essa negativa, eu fiz a entrevista para a Cast.
E eu fiz a entrevista bem mais tranquilo, porque não era a vaga que eu tava sonhando em ter. Então eu fiz daquela forma mais jogada, assim, e foi uma entrevista super legal, assim, super bacana, super rápida. Ah, você sabe isso? Me conte a experiência disso. Ah, eu fiz tal projeto, fiz tal coisa. Ah, isso e aquilo. E pronto. Fiz, tipo, a entrevista numa quarta. Quinta-feira eu tive entrevista com o cliente, porque era uma empresa de consultoria. Então, na quarta com a empresa, quinta foi com o cliente. E na sexta eu recebi a oferta. E a oferta simplesmente foi, tipo, 4 vezes o que eu tava ganhando na época. Para um cargo sênior. E aí eu falei, agora o bicho pegou. Porque eu era um júnior até então, né? E aí recebe uma proposta dessa. E aí eu meio que travei, né? Travei, eu não dei a resposta no mesmo dia. Prolonguei um pouco isso, porque para não tomar ações na base da emoção, né? Porque a hora que eu vi ali aquele salário magnífico, eu fiquei, nossa senhora, para um guri ali que estava recém-formado, acho que eu estava com 24, 25 anos nessa época. Então, assim, absurdamente inimaginável, né, uma situação dessa. E aí acabou que eu fiquei muito feliz, né, com a oferta, logicamente. Só que eu muito medo, porque a VEG até então é uma empresa maravilhosa para você construir carreira, segurança, sabe? Tudo de bom, tudo de bom. Só que, quando você recebe uma proposta de uma empresa que eu nunca nem tinha ouvido falar, 4 vezes maior, bate aquela. E se eu for e não der conta? E se eu for e não suportar? E se eu for e não ser o que eu queria? Ou não estou preparado? Essa é a sensação principal que dá. Não estava preparado, porque até então eu era júnior ainda. E eu imaginava que tinha muita coisa para aprender. Mas eu falei assim, sou novo, a hora de errar é aqui, tô no início da minha carreira. Eu acho que pode ser um grande salto, acho que é uma bela uma oportunidade. E acabou que assim eu tive o meu primeiro cargo de sênior, onde eu fiquei acho que 2 anos, alguma coisa assim, nesse primeiro cargo como sênior. Virei technical lead lá dentro, eu atuei no Banco do Brasil como consultor na parte de engenharia de dados e IA. Então, basicamente, essa foi a minha experiência de como eu me tornei do zero, literalmente zero, porque eu vim de uma área que não é de programação, e me tornei um engenheiro sênior ali, um technical lead em 3 anos. Então, acho que é isso. O que eu posso te dar, o que eu posso fazer para o futuro quero fazer um vídeo explicando quais são as melhores formas de construir um currículo, construir um LinkedIn, quero dar algumas dicas, e se eu posso te dar uma dica hoje aproveite as oportunidades, não tenha medo, entre de cabeça, bate no peito, se precisar desenvolver uma coisa nova, você esteja disponível, e vai que vai dar certo, se dedique, aprenda, estude, e é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui no vídeo, espero que tenham gostado, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. E é isso, tchau, tchau gente, até mais!